Bom dia, meus irmãos. Saúdo-os com a graça e a paz do Senhor. É grande alegria para nós. Mais um domingo, dando continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical, aqui na Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Falamos do estúdio da Quarta Igreja, com alguns irmãos presentes, e também falamos para aqueles que nos acompanham pela transmissão no YouTube, do canal da igreja. Situando os irmãos, nós estamos na lição número 8 do terceiro módulo. Estamos estudando sobre a Trindade e dividimos nossa escola bíblica em 3 grandes módulos. Primeiro trimestre damos sobre a pessoa do Espírito Santo, no segundo trimestre sobre a pessoa de Deus o Pai, e agora, nesse segundo semestre inteiro, estamos estudando sobre a pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar início à primeira parte da aula sobre o ensinamento de Jesus Cristo, autoridade e graça. Essa aula nós vamos dividir em 2 partes, porque nós vamos ver 2 elementos centrais no ensino de Jesus, que são o Sermão do Monte, o sermão mais conhecido dele. Jesus teve outros sermões, como o sermão escatológico de Jesus, mas o Sermão do Monte, assim, em termos de ensino, é crucial para o ministério do nosso Senhor. E depois vamos ver com detalhes sobre as parábolas de Jesus, nesse instrumento que Jesus tanto utilizou no seu ensino, tanto para com os discípulos quanto para com as multidões. Nós não vamos trabalhar um único texto hoje, mas esse texto resume bem o título da nossa aula. Vamos tratar sobre autoridade e graça no ensino de Jesus. E esse texto, ele reflete bem a autoridade de Jesus, no seu ensino. Mateus 7, versículos 28 a 29, que assim diz a palavra do Senhor. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar? Amém. Pai, nessa manhã te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra, de poder dedicar nosso tempo a meditar no ensino do teu Filho Jesus Cristo. Esse ensino que era autoritativo, ele tinha toda a autoridade para ensinar e para testificar da tua palavra, mas também, Senhor, era um ensino que não era autoritário, mas movido por graça, Pai, e que tocava o coração dos ouvintes e que hoje toca o nosso coração, e que assim como aqueles discípulos de Emaús, Pai, que à medida que a tua palavra seja exposta, nosso coração possa arder, Pai, de nos maravilhar com o ensino do teu Filho, que ensinava como quem tem autoridade e não com os escribas. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, Jesus ele faz um dos seus discursos, a multidão se maravilha da sua doutrina, e aí ele vai mostrar porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A autoridade dos escribas vinha do que eles aprenderam, vinha de uma tradição rabínica que era transmitida para eles, vinha de uma linhagem familiar que eles tinham. Mas quando nós falamos na autoridade de Jesus, nós estamos falando tanto da autoridade dele como enviado de Deus, mas principalmente dele como próprio Deus. Jesus, nós estudamos já em vários momentos, ele tinha as 2 naturezas, tanto ele era o plenamente humano quanto o plenamente divino. Então, a sua autoridade, ela era inquestionável nesse sentido. Mas imaginemos, meus irmãos, a figura de Jesus Cristo como mestre, como aquele que ensinava. Se nós formos pensar bem, Jesus foi o grande mestre que já pisou sobre essa terra. Tanto livros foram escritos, livros de cunho teológico, quanto livros de autores seculares avaliando os métodos de ensino do Senhor Jesus. E é fantástico quando nós pensamos na sua humanidade como aquele carpinteiro criado em Nazaré, da Galileia, um homem tão simples, porém de um ensino tão fascinante, que até muitas pessoas, muitos acadêmicos se debruçam sobre a sua forma de ensino. Se você for ver o psicanalista Augusto Cury, ele tem vários livros dedicados a estudar Jesus como o mestre, os seus ensinos. E são livros que não são de cunho teológico. Mas também temos teólogos que têm se dedicado a estudar e publicando livros nesse sentido.
Mas dois elementos, como eu já comentei, são centrais nesse ensino, são a sua autoridade e a sua graça. Que longe de serem conceitos opostos, elas emergem como as duas faces da mesma realidade divina, interligadas de uma maneira fascinante e redentora. Apesar de Jesus ter toda a autoridade, seu ensino de nenhuma forma era autoritário, mas ele falava e transmitia com graça. Meus irmãos, hoje essa lição também é válida. A mensagem, ela tem que ser transmitida com a linguagem que é compatível com a mensagem. Eu não posso falar do evangelho de graça de forma autoritária, de forma bruta, de forma arrogante, não, mas eu tenho que expressar graça na minha forma de falar. E Jesus tinha tudo isso. Jesus era maravilhoso em todo o seu ensino, né? Ele era um maravilhoso conselheiro, um mestre por excelência. E aí, o primeiro ponto que eu queria tocar com os irmãos, com relação à autoridade de Jesus como um legislador. Jesus, Deus, o Pai, no Monte Sinai, ele vai dar a lei ao povo, né? Os 10 mandamentos. Mas agora nós vimos o Deus Filho, Jesus Cristo, 100% divino, 100% humano, com as duas naturezas coexistindo na mesma pessoa. Ele agora, reinterpretando a lei, que foi distorcida por meio de muitos mestres, eles aplicaram aplicações que vão fora do espírito da lei. Por exemplo, nós vamos ver que Jesus ele vai combater o ensino dos fariseus, que pegavam um texto da lei que dizia que eles deveriam ofertar no templo, e eles pegavam, deixavam de cuidar dos seus pais, da sua assistência a eles na velhice, e pegavam aquele dinheiro e diziam que aquilo era uma oferta ao Senhor. Então eles estavam, por um lado, querendo cumprir a lei, mas eles perdiam o princípio da lei. E aqui nós vamos ver mais adiante, por exemplo, o Jesus ele vai reinterpretar, ele vai dizer o seguinte: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, os antigos aqui não se referem ao texto da lei, mas à interpretação da lei que os mestres rabinos deram. E ouviste o que foi dos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? A lei não diz odiarás o teu inimigo, mas Jesus ele vai dizer que eles têm que amar o próximo como a si mesmos. Então Jesus é reinterpretar a lei, dar um sentido correto ao que aqueles mestres eles estavam interpretando de maneira errada. E por que ele faz isso? Porque ele é o próprio legislador. Ele é Deus encarnado, ele é o Deus homem que estava ali com essa autoridade. E lá em Marcos, capítulo 1, Jesus ele está ensinando e depois ele vai expulsar um demônio. E Jesus, aquelas pessoas, primeiro eles se maravilham do ensino de Jesus. Maravilhavam-se da sua doutrina porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A autoridade de Jesus ela vem da pessoa que ele era, como o verbo de Deus, o Filho de Deus. E ele tinha essa autoridade, e os escribas eles tinham autoridade baseada no ensino de mestres rabinos anteriores, na interpretação que eles davam à lei. E Jesus não, Jesus ele era o verbo de Deus, o verbo encarnado. Ele mesmo ele tinha a autoridade da palavra de Deus. O autor de Hebreus vai dizer que outrora Deus tinha falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas, mas hoje ele falava pelo seu Filho. Então Jesus é o falar final de Deus, Jesus é a revelação final de Deus. Então ele tinha toda a autoridade para reinterpretar e elevar o padrão da lei. Nós vamos ver mais adiante no Sermão do Monte. Jesus ele eleva o princípio da lei, ele não revoga a lei. Ele diz: eu não vim para revogar a lei, mas vim para cumprir. E não somente ele cumpre, mas ele eleva, ele ressignifica. Por exemplo, Jesus vai dizer o seguinte, que aquele, para adulterar com a mulher, não precisa consumar o ato, mas se ele fazer isso no seu coração, ele já pecou. Então Jesus eleva esse padrão. Nós vamos ver que o que Jesus faz, ele com a lei, reflete que nós mesmos somos incapazes de cumpri-la, e que nós precisamos de graça da parte de Deus para viver uma vida que o agrade. Mas não somente Jesus, como aqui no texto de Marcos, ele mostra a sua autoridade no ensino e maravilha aquelas multidões que o ouviam, mas Jesus, através dos milagres que realizava, nós já vimos isso na aula anterior, os milagres que ele realizava validam o que ele falava, referendam aquilo que Jesus dizia.
O texto vai dizer o seguinte, agora no mesmo capítulo, mas agora o 27, que é logo depois de Jesus expulsar um demônio, todos se admiravam a ponto de perguntar entre si que venha a ser isto, uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Jesus tinha toda a autoridade no céu e na terra. Então ele ensinava com autoridade e por suas palavras autoritativas ele também expulsava demônios e fazia milagres. Com a sua palavra ele era capaz de dizer ao homem, olha, tome o seu leito, levante e ande. Mas ele também tinha poder para chegar e expulsar um espírito imundo e libertar um homem como o endemoniado gadareno, que vivia nos sepulcros e agora ele está bem, em perfeito juízo. Então, Jesus tinha toda essa autoridade no seu ensino e também na sua vida, esse ministério. E aí, como nós falamos, né, a autoridade de Jesus como legislador. Nós vamos perceber no Sermão do Monte, 7 vezes, essa construção. Ouviste o que foi dito aos antigos, aí Jesus fala o que eles tinham falado. Eu, porém, vos digo, Jesus reinterpretando, ressignificando a lei. É um dos pilares do Sermão do Monte, que é a demonstração mais clara da autoridade de Jesus como legislador. Olha só um exemplo disso, né? O texto de Mateus 5, 21 a 22. Ouviste o que foi teus antigos? Não matarás. E quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chama tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha só, meus irmãos, como Jesus ele ressignifica a lei, ele não altera a lei, mas ele eleva o padrão da lei. Olha só. Era não matarás. Agora vai dizer o seguinte, no coração você pode matar seu irmão. Se você, sem motivo algum, você se irá com ele. Ou se você proferir um insulto. Aqui, esse proferir insulto é você menosprezar. Chamar alguém de tolo é você humilhar aquela pessoa mesmo. E aqui Jesus vai combater essa prática. E veja só como Jesus ele eleva o princípio da lei. Para antes que era um ato físico, de alguém ir lá e não matarás, no sentido de não assassinarás. Se a gente for estudar o mandamento, você vai ter que... o mandamento permite a legítima defesa em alguns casos, mas aqui é não assassinarás, é não cometer um homicídio. Jesus diz assim, então, olha, se você se irá contra o seu irmão, você já está sujeito a julgamento. Se você for ir lá para a primeira epístola de João, né, nós vamos ver João falando sobre isso, né, que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Jesus, ele eleva e João, ele repete esse padrão do ensino de Jesus. Pode falar mesmo. Ô Rodrigo, esse tolo aí, tolo estará sujeito ao inferno de fogo. É tão forte isso aí que essa palavra tolo aí tem uma abrangência muito grande. No hebraico, essa palavra é raka. E ela significa assim, de você menosprezar a pessoa. No sentido assim, esse tolo aqui seria uma pessoa, chama a pessoa de estúpido, de idiota, de menosprezar mesmo. E aqui, se você for pegar a ideia da humanidade como criação de Deus, a pessoa que assim procede, ela vai estar menosprezando a criação de Deus. Ah, pronto. É isso aí. Que, assim, é tão pesado, tão forte, que assim, o sentido amplo, no caso, agora você explicou. Quer dizer, a gente menosprezar aquele que é criação de Criado Deus. à imagem e semelhança de Deus. Você pegar uma pessoa que, independente, não estou querendo chegar à circunstância, mas uma pessoa que, independente do que ela tenha feito, né, ela ainda possui a imagem e semelhança de Deus, e aí a pessoa vem e ela profere esse insulto, né, de humilhar, de menosprezar nesse sentido. É nesse sentido que que Jesus ele traz esse texto, esse termo. E olha só, quando nós pensamos na lei, imagine só a nossa realidade. Se antes, quando o mandamento dizia não assassinarás, aí você, tudo bem, eu nunca matei ninguém, graças a Deus. Então eu estou bem. Mas Jesus vai trazer, eleva esse padrão, ele vai dizer assim, não, agora se você odiar seu irmão no coração, se você menosprezar o seu irmão, se você chamar ele de idiota, você está sujeito a julgamento. Aí você percebe a nossa incapacidade de cumprir a lei. E aí, meus irmãos, quando esse aprofundamento que Jesus faz sobre a interpretação da lei, ela revela a insuficiência total da justiça humana. Meus irmãos,
se nós fôssemos salvos, como o pastor pregou agora pela manhã, pelos nossos méritos, pelas nossas obras, nós não conseguiríamos nos salvar. O homem não consegue salvar a si mesmo. A lei mostra isso, a lei reflete a nossa incapacidade. Tiago vai dizer que se você guardar todos os mandamentos e você transgredir um, você é o culpado de transgredir a lei inteira. Por isso que a gente tem que confessar ele de tanto confessar. Tiago ele vai trazer também o pecado por omissão, que se você sabe o que deve fazer e não faz, você está pecando. Então nós pecamos por transgressão, nós pecamos por omissão, e quando nós olhamos para a lei, nós olhamos e vemos a nossa insuficiência diante do padrão que Deus requer de nós. Mas, quando Jesus apresenta a lei dessa forma, ele também está nos mostrando que nós precisamos da graça. Que sem a graça de Cristo nós não conseguiríamos viver a vida que Deus deseja que nós vivamos. E que se nós dependêssemos dele, nós não poderíamos viver uma vida agradável a ele. Paulo vai falar aos Gálatas que, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, por fé. Esse raio aqui é um tutor, é a ideia de um pedagogo, é de um mestre que ensinava a criança até ela atingir uma certa idade. E aqui a lei, nesse sentido, Paulo está trazendo que a lei nos conduzia, de certa forma, como esse raio, como esse mestre, para nos levar a Cristo. Porque se nós fôssemos colocar a nossa esperança de salvação no cumprimento estrito da lei, nós não seríamos salvos. Mas em Cristo nós podemos ser salvos. Naquele que cumpriu todos os mandamentos de forma perfeita. Depositando a nossa fé em Cristo, nós podemos ser justificados por fé. Então a lei ela aponta para Cristo. E em Cristo nós temos graça. Graça para a salvação e graça para vivermos a vida cristã. Nós muitas vezes pensamos, irmãos, erradamente, que a graça é só para a salvação. Mas, irmãos, a nossa vida cristã toda, ela é pela graça. Nós não conseguimos nos desenvolver na fé se não tiver graça. A graça de Cristo é o que nos sustenta, é a graça de Cristo que nos fortalece, a graça de Cristo que nos ajuda, nos auxilia a caminhar a vida cristã como nós devemos caminhar. Paulo ele agora vai dizer o seguinte, olha só em Gálatas ainda, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, meus irmãos, nós somos justificados pela fé, por meio da graça. Foi isso que os reformadores, o ensino dos reformadores é resumido, somente a fé, justificado pela fé, somente, sola gratia, somente pela graça. E no final, para a glória de Deus, o sola fide. E aí, meus irmãos, olha só que interessante, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a lei nos serve de aio, desse tutor que nos leva a Cristo, e em Cristo nós podemos encontrar graça, graça para a salvação, graça para vivermos uma nova vida. E é interessante isso que eu tenho falado, meus irmãos, olha, a graça não é apenas para a nossa salvação, mas a nossa vida cristã é baseada na graça. Porque imagine só, nós vamos falhar na nossa caminhada, nós vamos pecar, nós vamos entristecer a Deus, mas Deus está lá sempre gracioso para nós, para nos trazer de volta, para nos conduzir, para nos guiar. Imagine aquele filho pródigo, quanta graça ele não experimentou. Ele queria voltar para casa, ser apenas um dos seus servos do pai, mas o pai ele o recebe como filho. Então, nossa vida cristã é sempre baseada na graça. Caminhando agora, e a graça, ela também é evidente no relacionamento com Deus. Jesus ele vai trazer, nós não vamos ver com detalhes na aula de hoje, que a graça ela é fundamental para nossos relacionamentos com o Pai. Em duas parábolas, Jesus vai mostrar o seguinte, na parábola do fariseu e do publicano, Jesus apresenta um homem que, cumpridor da lei, aos seus olhos, ele se dedicava àquela tarefa, mas ele caía no extremo do legalismo. O que é o legalismo? É você achar que cumprindo regras, cumprindo preceitos e mandamentos, você vai alcançar o favor de Deus. E aquele homem chegava no templo para orar e dizia, olha Senhor, eu não sou como os demais homens.
eu dou o dízimo, eu jejuo, eu faço muitas obras, eu não sou como esse publicano que está ali. E aí ele orava, Jesus disse que ele orava de si e para si. Mas tinha um publicano. O que era o publicano? O publicano, meus irmãos, era o traidor da pátria. Porque ele era um judeu que trabalhava coletando impostos para o Império Romano, que estava sob com autoridade sobre aquela região. E aquele homem, um traidor da pátria, desprezado, orava lá e dizia: Senhor, tenha compaixão de mim, porque eu sou pecador. Jesus disse que aquele publicano, ele voltou justificado para a sua casa. E o fariseu, ele não recebeu essa justificação. Porque, meus irmãos, a graça, ela é um favor imerecido de Deus. Não é por obras. Aquele publicano, fariseu, achava que as obras dele, os jejuns, as esmolas, os dízimos que ele fazia, são coisas boas, são coisas necessárias. Mas que não nos leva a simples realizar aquelas tarefas, não fazem o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus não vai nos amar mais por fazermos mais coisas. Nós obedecemos porque somos amados. Esse é o princípio. Nós não obedecemos a Deus para conquistar o amor de Deus, o favor de Deus, não. Nós já conquistamos pela graça o amor de Deus e o favor de Deus. Por isso nós obedecemos. Porque nós nos reunimos como igreja nos domingos para cultuar e louvar o Senhor. É para receber o favor de Deus? Não, porque nós já recebemos esse favor, já somos amados por Deus e por isso que nós respondemos ao chamado de Deus para adorá-lo. Por que nós nos envolvemos em ministérios, em serviços na igreja? É para que Deus nos aceite? Não, porque nós já fomos aceitos e em gratidão ao que Ele fez, nós queremos servi-lo. Esse é o princípio. O legalismo, que é representando a ação desse fariseu, é o contrário. Por meio das minhas ações, das minhas obras, é que eu vou ser aceito. Mas é o contrário, meus irmãos. Nós já fomos aceitos, baseados nos méritos de Cristo, e é por isso que nós obedecemos a Deus. Outra demonstração desse favor imerecido de Deus é na parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus conta uma parábola de um homem, dono de uma propriedade, que começa a chamar pessoas para trabalhar para ele. E começa a chamar pessoas logo cedo da manhã. E aí ele chama, combina com eles de receber 1 denário. E aí depois ele vai lá, chama outra turma, por volta das 10 da manhã, chama e combina eles receberem 1 denário. Por volta do meio-dia, chama mais outra turma, depois às 3 da tarde, e combina com todos de receberem apenas 1 denário. E quando chega às 5 horas da tarde, faltando 1 hora para terminar o serviço do dia, da jornada de trabalho, que terminava às 6, ele chama outros. Diz: olha, vocês estão aqui à toa, ninguém contratou vocês? Ele diz: não. Então vamos lá trabalhar na minha vinha e eu vou pagar vocês 1 denário. Quando termina o expediente que ele vai pagar a diária dos funcionários, alguns vão e ficam indignados. Porque trabalharam o dia todo, durante o calor do dia, de manhã até às 6 da tarde, e recebem o mesmo que aqueles que trabalharam apenas 1 hora. Jesus vai dizer uma frase que é muito interessante. Ele não tem o direito de fazer com o que eu quiser com o dinheiro que é meu. Então, a graça é isso, meus irmãos. Não é o quanto você fez ou a quantidade. Uns trabalharam das 8 às 6 e outros trabalharam de 5 às 6, mas o dono da propriedade lhes pagou a mesma coisa. Ou seja, ele tem direito de ser gracioso com o que ele quiser. E aí a graça ela não está manifesta naquilo que você, no seu esforço próprio, mas no favor imerecido de Deus, na generosidade de Deus, na bondade de Deus. E isso, meus irmãos, tem que estar muito claro para nós. Então o ensino de Jesus ele vai trazer essa necessidade de graça e a graça que nós encontramos nele mesmo. Isso é fundamental. E quando encontramos graça, aí nós temos a motivação necessária para obedecer. Porque nós entendemos que nós somos amados, entendemos que nós somos perdoados, entendemos o tamanho do bem que Deus fez na nossa vida e agora nós queremos obedecê-lo. Nós queremos servi-lo. E aí vem o cumprimento da lei. Por que nós tememos desagradar a Deus? Porque nós o amamos. Mas nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele estendeu a sua mão para nós. Porque Ele entregou graça para nós. E aí esse é o ponto. A lei ela mostra nossa incapacidade, nós recebemos graça e agora nós queremos viver uma vida que agrada a Deus e vamos procurar o quê? Partindo do exemplo do que nós lemos. Vamos procurar não nos irar contra o nosso irmão, não odiar o nosso irmão,
vamos procurar não menosprezar os nossos irmãos, porque é assim que Deus requer de nós. E aí, a gente também vê a graça em 3 parábolas do Evangelho, e Jesus conta, em Lucas 15, são 3, que tem o mesmo sentido, né? Jesus ele vai reforçando esse sentido que é do Pai que se alegra em salvar o perdido, né? São a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, todos no capítulo 15 de Lucas. E pegando, por exemplo, a parábola do filho pródigo, nós vemos a graça de Deus evidente demais. Esse é um texto conhecido de todos nós, mas eu vou ler apenas alguns versículos. Aqui o filho pródigo, ele chega um dado dia, ele diz assim: Pai, eu quero que o Senhor reparta a minha parte na herança, o meu direito, né? Então ele recebe os direitos com o pai e vida. Então para ele o pai já estava morto. Ele só estava interessado nos seus direitos. E aí ele pega aquela sua parte da herança e ele gasta dissolutamente, ele gasta tudo o que tinha. E aí ele está em uma terra estrangeira, trabalhando como cuidador de porcos, e ele deseja comer das vagens que eram dadas aos porcos. E ele não pode, mas um dia ele cai em si. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, que eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vindo ele ainda longe, quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Ao ler esse texto, eu lembro da música, né, de Estênio Márcios, e é dito que, imagine o pai constantemente ali naquele portão, esperando o dia que aquele filho regressasse a casa. E ele vai e corre e o abraça. Ele não espera que o filho pródigo lhe traga esse discurso que ele ensaiou. Ele o abraça, ele corre, ele o beija. E ele diz aos seus servos: trazei a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um matai novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse filho estava morto, este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aquele filho perdido, agora ele recebe graça. E essa graça está evidente nas novas vestes, no anel representando uma aliança, sandálias nos pés, e aí e muita alegria, muita comemoração para a vida daquele jovem. Então, meus irmãos, conosco também foi assim. Nós um dia estávamos perdidos por aí, mas já voltamos para a casa do Pai, e o Pai nos abraça. Mas aqui tem um ponto que eu queria tocar com os irmãos, muito interessante. O grande teólogo Tim Keller, já falecido, ele tem um livro, né, sobre essa parábola, e ele diz que essa parábola poderia muito bem ser chamada de a parábola dos dois filhos perdidos. Porque você tem um filho que está perdido, ele está vivendo uma vida desregrada, uma vida longe do pai, uma vida distante da vontade do pai, mas tinha outro filho. E aqui nós vemos os dois perigos, né? Aqui vemos o legalismo, que eu já tinha comentado atrás, bem presente, que era um filho que ficou. E ele chega do campo, ele vê aquela festa acontecendo e ele questiona um dos trabalhadores, o trabalhador informa o que está acontecendo, e ele fica indignado, ele não quer entrar. E aí o pai vai lá falar com ele, e aí ele responde ao pai. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu o mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então aqui nós temos um outro filho desse pai, e ele está perdido na casa do pai. Ele está perdido na casa do pai, porque ele o serve, ele cumpre ordens, mas ele não se sente um filho amado. Então, meus irmãos, aqui está o perigo do legalismo. É alguém que ele achava que por ele cumprir as ordens do pai, sem transgredir nenhuma delas,
ele ia ser amado pelo Pai. E aí ele vai dizer, olha, mas aquele teu filho, ele não chama nem do meu irmão, né? Mas o meu irmão, mas aquele teu filho, vindo esse teu filho, e dispensou seus bens com meretrizes, tu mandas matar o novilho cevado. Então, ele perdeu o princípio mais interessante, mais importante aqui, que era de se alegrar com o que estava perdido. E muitas vezes o legalismo, ele entra nas nossas vidas, achando que nós vamos fazer obras e alcançar o favor de Deus, e nós deixamos de lado o mais importante, que é nos preocupar com o nosso irmão que está do nosso lado. É nos alegrar porque aquele que estava perdido voltou. É como na parábola do bom samaritano, nós temos duas pessoas que deveriam ter todos os motivos de chegar lá e ajudar aquele homem a cair da beira do caminho, que era o sacerdote e o intérprete da lei. Mas eles veem aquela situação e passam ao largo. Então, meus irmãos, às vezes são pessoas religiosas, mas que perderam o princípio fundamental da lei, que era amar o Senhor teu Deus todo o coração e amar o teu próximo como a si mesmo. Então, aqui nós vemos o perigo do legalismo. O legalismo, Jesus resume bem o legalismo dizendo isso aqui: negligenciando o mandamento de Deus, guardar as tradições dos homens. O legalismo, ele se esforça em guardar as tradições e ele esquece o mandamento de Deus. Ele esquece de se alegrar com o que estava perdido e prefere ficar indignado porque ele voltou. Mas se ele amasse ao seu próximo como a si mesmo, ele ia se alegrar, porque a vida mudou. Ele deixou de ser um filho perdido, um filho que gastou suas coisas prodigamente, mas agora ele está na casa do Pai de volta. Então, que Deus nos guarde do legalismo. Que Deus nos leve a viver uma vida baseada na graça, reconhecendo, meus irmãos, que como o pastor bem disse nessa manhã, citando João Calvino, em nós não há bem nenhum. Tudo que é bom em nós é de Cristo. Nós recebemos graça. E essa graça veio a partir de Jesus Cristo. Agora, nós vimos a questão da autoridade. Jesus, ele tinha toda a autoridade como legislador para ensinar, para reinterpretar a lei. Nós vimos que a reinterpretação da lei que Jesus nos dá, ela aponta e nos leva à graça, nos leva a reconhecimento do favor imerecido de Deus. Mas quando nós vamos agora para esse abençoado sermão de Jesus, que são 3 capítulos, né? Mateus 5, 6 e 7, nós não vamos estudar esse sermão hoje todo, nós vamos ver alguns detalhes. Se os irmãos quiserem se aprofundar na lição, a lição já está no site da igreja. Não é o nosso intuito detalhar o Sermão do Monte. Por exemplo, David Martyn Lloyd-Jones, ele gastou um livro de mais de 700 páginas só comentando esses 3 capítulos. Então, nós não vamos nem arranhar a superfície. Mas nós queremos ver alguns elementos do ensino de Jesus. E o primeiro desses é a forma do ensino de Jesus. Ao repetir a fórmula, eu porém vos digo, ele se coloca em contraste direto com as interpretações rabínicas e tradições dos escribas. Então, a gente temos que entender aqui que Jesus não está revogando a lei. Jesus, ele disse que não veio revogar, mas veio para cumprir. Mas aqui ele vai combater as interpretações equivocadas dos mestres da lei. Porque muitas vezes eles acrescentavam coisas, acrescentavam fardos, e Jesus vai mostrar o princípio puro da lei. E Jesus, ele não apenas é um intérprete autorizado para fazer isso, né? Ele é autorizado a ter essa capacidade de interpretar a lei, mas ele é o próprio legislador. Ele é Deus, ele é aquele que deu a lei aos homens. Aquele que deu a lei no Sinai e agora, como Deus homem, revela a sua essência verdadeira e aplica com autoridade suprema. Calvino, ele vai dizer o seguinte, que no Sermão do Monte, Jesus retira a lei da lama das tradições dos escribas e fariseus e restaura a sua pureza original. Jesus, ele vai pegar aquele contexto ali onde os escribas e fariseus colocavam fardos sobre os homens e eles não queriam levar nem com o dedo, e ele vai agora trazer a lei ao seu princípio mais puro e elevando o padrão da lei, o padrão moral da lei. O teólogo reformado Herman Bavinck, ele vai, ao refletir sobre essa relação, ele vai lembrar que a lei é santa, justa e boa, mas só em Cristo ela é plenamente satisfeita e aplicada. Nenhum de nós, meus irmãos, vamos conseguir cumprir a lei na sua plenitude, somente em Jesus. E somente Ele vai nos capacitar a viver uma vida agradável a Deus. Sabendo que nós vamos falhar, nós vamos transgredir, nós vamos errar. Por quê?
Porque nós fomos libertos do poder do pecado. Nós um dia estamos sendo libertos, no futuro seremos libertos da presença do pecado. Mas hoje nós estamos sendo aos poucos libertos da prática do pecado. Esse pecado, por exemplo, nós, depois que cremos em Cristo, nossa vida muda, as práticas vão mudando, mas sempre, ocasionalmente, nós vamos transgredir algum mandamento da lei. Por exemplo, imagina só, em algum momento nós vamos nos irar, em algum momento nós vamos perder a calma, perder a paciência, mas nós hoje temos Jesus Cristo, o justo, e que se nós pecarmos, nós podemos confessar nossos pecados a Ele, sabendo que Ele é o nosso advogado, né, diante de Deus. E olha só que interessante, meus irmãos, o conteúdo autoritativo do sermão, do ensino de Cristo. No seu sermão do monte, ele revela de maneira inequívoca a sua autoridade como mestre divino. E a sua autoridade, porém, não se confunde com autoritarismo. Cristo não impõe sua palavra como um tirano que oprime, mas como um pastor amoroso que guia suas ovelhas. Sua firmeza é acompanhada de ternura. Jesus, ele ensina assuntos sérios, assuntos importantes, com a firmeza necessária para o tal, mas sem ser autoritário. Ele é um pastor que se compadece das suas ovelhas. Ele é aquele que olha para as multidões e vê que elas estão aflitas e exaustas, que não tem pastor. Ele é aquele que leva as suas ovelhas para descansar em pastos verdejantes e assim as instrui e as guia, mesmo que no vale da sombra da morte. Meus irmãos, nosso Senhor, ele é incomparável. Ele é incomparável no seu ensino, na sua forma de ensinar. É interessante uma passagem onde os mestres da lei, os sacerdotes, eles enviam soldados para prender Jesus. E eles voltam. E aí eles voltam sem Jesus. E aí eles questionam aqueles homens. E eles vão dizer o seguinte: olha, ninguém falou como esse homem. Imagina só. Aqueles soldados fortes, soldados acostumados a enfrentar situações adversas e pessoas acostumadas à batalha, eles encontram o mestre. E o ensino do mestre, eles só conseguem chegar nessa conclusão: ninguém falou como esse homem. Então ele não precisava impor a sua autoridade com tirania, né? Jesus, ele não se fazia ouvir nas praças, né? Ele não levava a sua voz, cumprindo assim a profecia. E é fantástico isso. Ao aprofundar os mandamentos, Cristo mostra que a lei de Deus não restringe ao comportamento externo, mas ele desce as raízes do pecado. Veja só, meus irmãos, agora voltando àquele mesmo texto que nós lemos. Jesus, ele não foca no comportamento externo, ele vai tratar no coração. Tratando agora quando trata de criação de filhos, o pastor Ted Tripp, no seu livro, Pastoreando o Coração da Criança, ele fala que os pais têm que cuidar não apenas do exterior da situação, mas do coração da criança. Porque é no coração que residem os maus desígnios, né? Jesus fala isso. E Jesus vai fazer isso, Jesus vai tratar na raiz, no coração. Por exemplo, na situação do homicídio. É necessário lidar com a ira que se anima no coração e que diante de Deus já constitui a quebra do mandamento. Nós lemos: ouviste o que foi dos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus vai tratar com o coração. Porque era possível que alguém se irasse contra alguém, mas não matasse aquela pessoa. É o comum hoje, né? A gente se ira com a pessoa e, graças a Deus, não faz nada com ela. Mas vai dizer: olha, o pecado está no coração. Está lá, de onde residem os maus desígnios. Ele vai tratar com relação ao adultério. Não é suficiente abster-se do adultério, é preciso purificar os desejos e intenções, pois o olhar impuro já contamina a alma diante do Senhor. Jesus vai dizer o seguinte: ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus, ele vai tratar com a raiz do problema. Ele não é como aqueles mestres que tratavam a ferida superficialmente, mas a doença ainda estava lá.
outro momento impactante, né, no ensino de Jesus no Sermão do Monte, é quando ele vai tratar com relação a amar os inimigos. Ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo? Então, na lei de Deus não tem esse texto. É uma interpretação posterior que os mestres da lei colocaram. Deus nunca mandou você odiar ninguém. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e envia chuvas sobre justos e injustos. É desafiador, meus irmãos, o que Jesus fala. O Sermão do Monte, ele é muito impactante para aqueles que ouviram e para nós até hoje. Porque Jesus vai dizer o seguinte, olha, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Imagina só o contexto daquelas pessoas que estavam ouvindo. Você tinha ali, Israel estava debaixo do governo romano. Eles estavam sujeitos a um governo estrangeiro mandando neles. E eles tinham todo motivo para odiar os romanos. Eles eram maltratados pelos romanos. E Jesus eles podiam dizer assim, não, eu amo os judeus aqui, meus irmãos de nacionalidade, e odeio os romanos. Mas Jesus vai dizer, olha, você tem que amar os romanos. E era difícil para eles, imagina só. A gente tem o exemplo de Jonas. Jonas, é interessante o livro de Jonas, né? Porque Jonas vai pregar para o povo, ele prega e o povo se converte. E ele fica irado porque o povo se converteu. Mas se a gente for estudar um pouco a fundo, os ninivitas Nínive era a capital do Império Assírio. E foram os assírios que levaram o reino do norte, o reino de Israel, cativo. E provavelmente fizeram muitas maldades, muitas atrocidades com aquele povo. E Jonas, ele vai lá e ele prega porque ele passa aquela situação do ventre do peixe, ele prega. Prega rápido, né? E prega rápido. Ele prega e ele vai para um local para esperar para ver o que Deus ia fazer. E Deus não faz nada, né? Porque eles se arrependeram. E aí ele se ira por causa de uma planta. Deus faz uma planta crescer milagrosamente. A planta serve como abrigo para Jonas. E aí, de repente, no outro dia, Deus manda um verme que mata a planta e Jonas vai se ira. E Deus assim, você está irado por causa da planta? Ele disse, eu estou irado. Estou irado até a morte. Aí Deus vai dizer assim, você está irado por uma planta que nasceu ontem, morreu hoje, não lhe custou nada, e você não sente piedade por mais de 50 mil homens e mulheres, e também muitos animais não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Jonas, ele deixou a sua ira contra os ninivitas, ela ultrapassar o amar a Deus e o amar o próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, quanto isso não nos expõe também? Quanto nos falta, né? Nós temos essa dificuldade de amar aqueles que nos fizeram algo mal, de amar aqueles que um dia nos machucaram, né? Então, o Sermão do Monte, ele é desafiador. O ensino de Jesus, ele é desafiador. O ensino de Jesus, ele não nos deixa na zona de conforto. Agora isso aqui foi no capítulo 5, né? Apenas alguns trechos. No capítulo 6, Jesus ele vai condenar a religiosidade aparente e hipócrita, condenando práticas como esmolas, orações, jejum, feitas com o objetivo de receber a aprovação humana. Jesus vai dizer que se você... que havia uns fariseus que gostavam de orar em público nas praças. Mas Jesus vai dizer, olha, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque o Pai que vem em secreto recompensará. E os fariseus já receberam a recompensa deles. Deus vai condenar, Jesus vai dizer o seguinte, olha, quando você der esmola com a sua mão direita, não deixa a esquerda ver. Ou seja, não é questão de uma mão e a outra, mas é de você tornar público aquele ato para que seu nome seja engrandecido, honrado. Jesus vai condenar aqueles que jejuam muitas vezes, mas negligenciam os princípios elementares da palavra de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, ele também vai instruir os seus discípulos a depositar sua total confiança em Deus, rejeitando a ansiedade pelas coisas materiais, estabelecendo como prioridade a busca pelo reino e pela justiça. Ele vai dizer que o Pai cuida das aves dos céus, da erva do campo, e cuida
dos seus filhos. E aí, olha só, Jesus aqui também ele vai tratar de um assunto difícil para nós, o assunto do perdão. Ele vai dizer, porque se perdoares aos homens as vossas ofensas, suas ofensas, também o vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as ofensas. Não, aqui não é uma troca, meus irmãos. Eu perdoo e o Pai me perdoa. Mas eu perdoo porque eu já fui perdoado. Eu perdoo porque eu recebi graça. E a graça que eu recebi me habilita a perdoar. É o que Jesus vai contar depois na parábola do credor incompassivo. Aquele credor, ele vai receber, aquele rapaz ali, ele deve uma soma incalculável. E aí ele vai para o seu credor e diz, olha, tem paciência comigo e eu te pagarei. E aquele credor, aquele deve muito, o perdoa. Perdoa uma soma gigantesca. Quando ele sai dali, ele encontra uma pessoa que deve uma soma insignificante comparado com o que ele recebeu. E ele vai lá e cobra, e ele usa a mesma palavra. Olha, tenha paciência comigo que eu lhe pagarei. O que ele faz? Ele pega aquele homem e lança na prisão. Então ele recebeu graça, mas ele não transmitiu graça através do perdão. Nós não barganhamos com Deus. Olha, Deus, eu perdoo o fulano, agora o senhor tem que me perdoar. Não. Eu perdoo o fulano porque eu já fui perdoado. Calvino vai comentar esse texto, ele vai dizer o seguinte, Cristo não estabelece uma troca, mas mostra que aqueles que não perdoam os irmãos demonstram nunca ter provado a misericórdia de Deus. Se eu recebi misericórdia, se eu recebi perdão, eu perdoo também. Então o ensino de Jesus é forte, meus irmãos. Jesus ordena a seus discípulos, depois de total confiança em Deus, rejeitando a ansiedade pelas coisas materiais, estabelecendo com prioridade absoluta a busca pelo reino e a justiça do Pai. Meus irmãos, Jesus vai dizer o seguinte, olha, não andeis ansiosos nessas coisas, mas busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Porque o Pai, ele vai cuidar de todas essas outras coisas. Meus irmãos, é desafiador para nós hoje, num mundo tão agitado, tão conturbado, não andar ansioso. Mas nos dizer o seguinte, olha, busque o reino. Todas estas coisas serão acrescentadas. Jesus agora, ele vai trazer um padrão e uma regra para nossos relacionamentos humanos. Cristo ensina sobre misericórdia, justiça e amor, proibindo o julgamento hipócrita, estabelecendo a regra de ouro, como a síntese da lei dos profetas. Jesus vai resumir todo o ensinamento dos profetas em um texto. Olha só. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque essa é a lei e os profetas. Jesus vai trazer essa regra de ouro. O que essa regra vai nos dizer, meus irmãos? Que aquilo que eu quero receber do meu irmão, eu tenho que dar primeiro. Aquilo que eu quero que alguém faça para mim, eu também tenho que fazer para aquela pessoa. E é muito contrassenso para nós, porque agora nós vamos ter que aprender que o reino de Deus é o reino onde o maior é o menor. É um reino onde aquele que mais se doa é aquele que mais recebe. É um reino onde é um reino de ponta cabeça, né? Se nós compararmos com os reinos do mundo hoje, onde cada um queira ser maior e mais importante. Jesus vai dizer que aquele que recebe o reino tem que receber o reino como uma criança. Jesus vai dizer, meus irmãos, que o reino de Deus, ele é um reino formado por pessoas que primeiro se dão para depois receber. Isso é muito um contrassenso para nós. Ainda faltam algumas partes, mas eu queria finalizar que Jesus, ele termina o seu discurso, o seu sermão, de 3 capítulos, falando sobre chamando aquelas pessoas, aqueles ouvintes para uma decisão. Ele vai dizer o seguinte, olha, vocês ouviram agora todas essas minhas palavras? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Meus irmãos, Cristo, ele vai trazer nesse final 2 exemplos.
de um homem que edificou a casa sobre a rocha e um que edificou a sua casa sobre a areia. E ele diz, olha, se vocês atentarem para minhas palavras e as praticarem, vocês são como esse homem que edificou sobre a rocha. E as intempéries, as dificuldades da vida vão atingir vocês, mas não vão lhe derrubar. E não somente isso, mas para a eternidade. Aqueles que colocaram a sua fé em Cristo e ouviram as suas palavras, eles vão estar diante de Deus. Cristo, nesse desfecho, ele deixa claro que a sua autoridade não se limita às instruções para essa vida, mas abrange também a eternidade, pois é Ele quem julgará os homens no último dia. Se nós colocarmos a nossa fé nele, viver uma vida pela graça e procurando viver pelas suas palavras, nós estaremos tranquilos, porque nós vamos encontrar com Cristo, aquele que tem autoridade para julgar vivos e mortos, mas nosso encontro com Ele será um encontro de alegria e não teremos medo, né, da sua presença. Meus irmãos, na próxima aula nós continuaremos, mas essa é a ideia central da aula, né? Nós entendermos a autoridade de Cristo como mestre, entendemos a graça presente no seu ensino e o que Ele tem para nos ensinar. Vamos orar? Pai, te agradecemos por essa oportunidade de, nessa manhã, estudar a Tua Palavra. Senhor, quão maravilhoso é o ensino do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, nós podemos contemplar, Senhor, como Ele elevou a lei. E esse padrão, Senhor, nos leva a Ti mesmo. Porque sem a graça de Cristo, sem a habilitação do Espírito Santo, nós não podemos viver uma vida que Te agrade. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa vida, para vivermos uma vida na Tua dependência, para uma vida que Te honra e Te glorifica. Que sejamos, Senhor, como aquele homem que edificou sua casa sobre a rocha. Edificou a sua vida sobre o Senhor, naquilo que o Senhor tem ensinado. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.